A balança comercial brasileira registrou um superávit de 68 bilhões e 300 milhões de dólares em 2025. E apesar do superávit, esse resultado é o pior em 3 anos e representa, na verdade, uma queda de 7,9% em comparação ao valor registrado no ano de 2024. O nosso repórter Danilo Moliterno bateu um papo sobre esses números com a secretária do Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Serviços, a Tatiana Prazeres, e está aqui conosco novamente. Eu vou pedir até para a produção, para sempre o Danilo ficar aqui do meu lado, que eu me sinto mais confortável aqui com as análises dele. Danilo, me explica um pouco desse resultado, esse superávit que é grande, mas mesmo assim veio abaixo do que estava sendo esperado. Confortável fico eu e honrado para falar um pouquinho sobre esse assunto importante, a nossa balança comercial, dado mais que relevante, portanto, agora do ano fechado de 2025, tudo o que o Brasil vendeu e comprou do exterior, num ano mais do que importante para esse tema, né, Gustavo? A gente está falando de um ano em que tivemos este problema junto aos Estados Unidos, um dos principais parceiros históricos do Brasil, que aplicou essa tarifa de 50% para grande parte das mercadorias brasileiras, que hoje a gente já sabe, por meio de negociações, caíram. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse dado, você já mencionou ele, mas repito aqui, tivemos um superávit de 68,3 bilhões de dólares. E aí dá pra gente olhar para este dado basicamente de duas maneiras, olhar ele como o copo meio cheio ou como o copo meio vazio. Qual que é a leitura de copo meio cheio? Basicamente que é o terceiro maior superávit comercial da nossa história, perdendo apenas para 2023 e 2024. Qual é o copo meio vazio? Exatamente esse que você traz, de que é o pior resultado em 3 anos. E aí uma pergunta importante que tinha de ser feita a Tatiana Prazeres, e a gente falou um pouquinho sobre isso, é qual o peso do tarifaço para este resultado. E aí o que ela indicou é que de fato a gente tem um peso relevante, especialmente nos primeiros meses do tarifaço, em que a gente viu cerca de 1/3 das mercadorias brasileiras que são vendidas aos Estados Unidos serem impactados por essa tarifa de 50%, mas não só. Essa informação é muito importante. Ela indica, olha, a gente tem um peso relevante das vendas para os Estados Unidos que chegaram a cair bastante num determinado momento do ano, quando a gente tinha este tarifaço um pouco mais pesado, mas esse não é o único motivo. Quando a gente olha, por exemplo, para as nossas vendas de petróleo para os Estados Unidos, a gente vê uma queda importante, sendo que este não era um produto que estava entre aqueles que poderiam ser taxados desde o início. A gente relembra que desde a primeira ordem executiva de Donald Trump com relação a essas tarifas, a gente já tinha aquele anexo que constavam aquelas mercadorias brasileiras que estariam livres dessa tarifa e os óleos brutos de petróleo estavam ali constando naquela lista. Então ela indica, o tarifaço é um dos motivos, mas não só. Mas é claro que a gente tem sim um impacto disso nas exportações mais baixas, o que ajuda a explicar esse superávit um pouquinho menor. Mas vale sim também trazer esse destaque. O superávit que é um pouquinho menor, mas que ainda assim é um superávit relevante e é o terceiro maior da história. Antes da gente continuar esse papinho, vamos ouvir um trechinho do que disse a Tatiana Prazeres? As exportações do Brasil para os Estados Unidos recuaram 6,6% no ano passado, né, em 2025. O que é importante notar é que ao longo do segundo semestre, principalmente a partir da exclusão de produtos brasileiros dessa sobretaxa americana, houve uma melhora, não é, do desempenho das nossas exportações. No mês de outubro, para a gente ter ideia, a queda das exportações brasileiras para os Estados Unidos foi superior a 30%. No mês de dezembro, essa queda foi de 7%, foi por volta de 7%. Então, o progresso nas negociações contribuiu para a recuperação das nossas exportações para os Estados Unidos, mas ainda assim nós fechamos o ano, o que não surpreende, não é? No terreno do recuo das nossas vendas para o mercado americano. Agora, o tarifaço responde em parte por esse resultado, mas em parte produtos como petróleo que não foram objeto do tarifaço também apresentaram uma retração importante para os Estados Unidos, tanto em função de volume quanto em função de preço. Então, sim, o tarifaço explica boa parte dessa retração das exportações brasileiras para o mercado americano, mas não explica totalmente, não é, esse resultado. Então, foi um ano desafiador, do ponto de vista das nossas relações com os Estados Unidos, relações comerciais, mas eu destaco aqui os progressos relevantes que houve no segundo semestre a partir das negociações, né, conduzidas pelo presidente da República, pelo vice-presidente, ministro Geraldo Alckmin. Foram inúmeras videoconferências realizadas exatamente com o objetivo de mitigar o impacto das tarifas americanas para os produtos brasileiros. Ainda há trabalho a ser feito, é importante lembrar que há setores ainda muito afetados pelo tarifaço,
São setores que vão desde calçados até máquinas e equipamentos, passando por móveis. Há trabalho a ser feito, mas o progresso é notável. A gente precisa falar, até porque, como mencionei, tivemos esse fato importantíssimo em 2025, que foi o tarifaço de Donald Trump contra o Brasil. Vale a gente também falar sobre as importações, também importante como um reflexo desse efeito Trump. A gente falou bastante, né, Gustavo, ao longo da programação aqui em 2025, que tínhamos aquele efeito em que havia a expectativa de que, com o tarifaço de Donald Trump ao redor do mundo, especialmente sobre a China, havia a expectativa de que muitos países poderiam redirecionar as suas mercadorias ao Brasil, fazendo com que houvesse um surto de mercadorias de outros países, especialmente asiáticas, em especial chinesas, aqui no país, o que poderia tirar um pouquinho do espaço da indústria nacional. E aí vale também a gente olhar para esse dado e falar um pouquinho sobre as percepções de Tatiana Prazeres. Vamos lá. Qual o dado de importação? O Brasil, ao longo de 2025, importou um total de 280 bilhões de dólares em mercadorias, o que equivale a um crescimento de 6,7% em relação ao ano passado. Um crescimento robusto, que na visão de Tatiana Prazeres, contudo, não se explica por esse evento. Ela indicou que alguns produtos em específico foram monitorados de perto. A gente pode mencionar por aqui o caso do aço, também dos produtos químicos. Em alguns casos, o governo brasileiro, por meio da CAMEX, que é a Câmara de Comércio Exterior, fez ali intervenções, subindo a tarifa de importação, mas que não houve, de certa forma, nenhum impacto estrutural. Ou seja, essa importação que cresceu bastante não tem como motor este efeito de Donald Trump e este surto de importação. A gente não tem neste momento um surto de importação com este motivo. Esta alta na importação a gente pode verificar especialmente devido à demanda aquecida que a gente tem aqui no Brasil. Ou seja, uma economia que está rodando num patamar elevado. A gente fala sobre o PIB brasileiro que cresce num ritmo mais elevado do que nos últimos anos que a gente teve nas décadas anteriores e que por isso, com essa demanda elevada, a gente tem compras mais relevantes de produtos do exterior. Essa é a principal leitura que a gente tem com relação à importação. E aí, para fechar, vale a gente também falar um pouquinho sobre 2026. Importante recapitular 25, mas já jogar para frente, trazer aqui alguns dados e um pouquinho da percepção de Tatiana Prazeres. O que ela indica é de que, apesar da geopolítica, que o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio admite que é um fator desafiador, é claro que a gente ainda tem muitos dos países que são parceiros históricos brasileiros com políticas comerciais diferenciadas. Donald Trump segue com a sua política de tarifas para muitos produtos brasileiros, especialmente industrializados, e também para outros países ao redor do globo. A gente também tem questões importantes na Europa com relação a barreiras no que diz respeito ao meio ambiente. Ela indica que, apesar dessa geopolítica que é diferenciada e mais desafiadora do que nos anos anteriores da década, o comércio exterior brasileiro vai seguir avançando, vai seguir bastante saudável. E aí vai a gente trazer alguns dados do que é projetado pelo MIDIC para o ano que vem no que diz respeito ao comércio exterior. A projeção é de um superávit comercial que fique entre 70 bilhões de dólares e 90 bilhões de dólares, portanto, superior ao que a gente teve nesse ano, chegando muito próximo ao pico histórico que a gente tem, caso de fato se concretize essa banda mais alta dos 90 bilhões de dólares. Tudo isso seria resultado de exportações e importações, claro, exportações que ficariam entre 340 bilhões de dólares e 380 bilhões de dólares, e importações entre 270 bilhões de dólares e 290 bilhões de dólares. Essa é a projeção otimista do governo brasileiro, mais especificamente do MIDIC, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, para o comércio exterior do Brasil no ano que vem. E aí, para a gente fechar, para a gente ouvir também um pouquinho da percepção de Tatiana Prazeres naquele tema que mencionei primeiramente, as importações do Brasil em 2025. O aumento das importações no Brasil refletem, sobretudo, um crescimento de demanda no país, não é? Reflexo de uma economia aquecida. Do ano de 25, o Ministério do Desenvolvimento monitorou o comércio internacional e as importações brasileiras em particular, para identificar se havia mudanças abruptas de fluxos comerciais, crescimentos muito expressivos de importações em alguns segmentos específicos. Houve casos que motivaram intervenções, né, alteração de alíquota de imposto de importação, mas, de maneira geral, no agregado, o que se verifica é que o aumento das importações tem a ver com demanda no Brasil, investimentos produtivos, né, o que mostra esse crescimento importante de importações de bens de capital. Para o ano de 2026, nós esperamos também resultados positivos para o nosso comércio exterior. O Ministério estima que as exportações
vão se concentrar na faixa entre 340 e 380 bilhões de dólares. Nós estimamos um aumento do nosso superávit comercial, então nós estamos trabalhando na faixa de 70, 90 bilhões de dólares, superior, portanto, aos 68 bilhões de dólares que foram realizados em 2025. Evidentemente que o cenário externo é marcado por muita incerteza, muita instabilidade, muita indefinição, por mudanças importantes em termos de política comercial, em parceiros relevantes para o Brasil, com muita incerteza em relação a preços, né? Preços que são relevantes para a nossa pauta exportadora, commodities que são relevantes nas nossas exportações. Ainda assim, o cenário é positivo em função de aumento de produção no Brasil, então dados de produção agrícola, de estimativa de produção agrícola apontam para um cenário positivo, também a produção de petróleo, minério, etc. E o crescimento da economia mundial por volta de 3%, um crescimento moderado, mas contribuindo aí para as nossas exportações. Então, o cenário para 26 é positivo, né? Ainda que haja pontos de interrogação relevantes do ponto de vista de questões geopolíticas que podem afetar o comércio.